Vamos lá, pessoal, exercício 4 da parte 1, teste de mesa, né, de novo. Bem, primeiramente me desculpe pelo barulho do fundo, né, aqui em volta de casa é muita obra, então, né, como aqui é algo bem tosco mesmo, nada profissional, ignorem, por favor, e prestem atenção nessa minha maravilhosa e doce voz, beleza? Então, olha só. 4, teste de mesa, tá? Aqui não foi dito nada, nenhum dado de entrada, né? No nosso código não tem nenhum valor sendo lido do usuário. Então, vocês podem checar aqui que no nosso código não tem nenhum scanf, tá? Então, vamos lá. No main, temos uma variável inteira que vai receber 22 e ela é passada como parâmetro por 2 na hora da chamada da função. E o retorno da função é atribuído à variável valor. Por fim, nós imprimimos aqui uma quebra de linha e valor é impresso aqui na linha 18. Tá? A função retorna o inteiro e recebe como entrada também o inteiro. E o teste da condição, né, temos aqui uma condição, um while, é enquanto o resto da divisão inteira desse inteiro por 2 for maior que 0, os comandos aqui dentro são executados. E por fim, a variável num ela é retornada pela função. Beleza? Então vamos lá para o nosso teste de mesa do exercício 4 da parte 1. Então está aqui nosso código numerado. Vamos aqui separar o main da função. O main tem a variável única, que é a variável valor, tá? E a função, as suas duas variáveis, o parâmetro e a variável interna, e aqui uma coluna para o teste, para indicar o teste do while, tá certo? Vamos lá. Linha do main, como sempre, linha 13, valor nem existe, então eu posso indicar como hífen, ou interrogação, ou espaço em branco, tanto faz. Linha 15, valor recebe 22. E linha 16, eu tenho a chamada da função. A função aqui vai ser chamada passando como parâmetro valor sobre 2. Então, vai ser 22 sobre 2, vai ser 11. Então, o val aqui na função, o parâmetro val vai receber 11 como entrada. Tá? E aqui, tal qual ocorreu nos exercícios anteriores, a variável valor na linha 16 ela não é modificada por enquanto. Tá? Eu tenho que chamar a função, executar a função inteiramente, retornar a função para depois valor ser modificada. Tá? Então, na linha 16, na chamada da função, valor ainda vale 22, como consta aqui na tabela. Então, eu saio da linha 16, vou lá para a linha 2. Val vai receber 22 sobre 2, val vai receber 11. Na linha 4, num vai receber 11, certo? Que é o valor de val. Na linha 5, eu tenho um teste. O teste é 11 módulo 2, ou seja, o resto da divisão inteira de 11 por 2. 11 por 2 dá 5, resta 1. Então, aqui é o while 1 maior que 0, o teste é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou executar os comandos do while. Linha 7. Eu tenho aqui a impressão de um float com espaço em branco. Tá? Qual vai ser esse float? É num mais val. Só que tanto num quanto val são variáveis inteiras. Então, para eu imprimir um float, eu tenho que converter pelo menos um dos membros da operação para float. Aqui eu usei o operador cast, né, que é o operador de float, para converter val para float. Né? Quem ainda não consegue entender isso, dê uma olhadinha na aula 2, se não me engano, de algoritmos, na parte de laboratório de programação. Né? Lá na parte de laboratório tem uma explicação do uso dos operadores cast, né? Que é quando eu quero converter um valor float para int ou de int para float. Basta eu colocar o tipo da conversão antes, entre parênteses, antes do valor que eu quero que seja convertido. Então, aqui deixa de ser uma soma inteira, passa a ser uma soma de floats. Tá? De um inteiro com float, na verdade. Então, aqui eu imprimo o resultado, que é num mais val, é 11 mais 11. Eu imprimo, então, o 22, né, que o padrão de float é sempre com 6 casas decimais. Então, daqui 22 com as suas 6 casas decimais. Linha 8. Num recebe num mais 3. Tá? Um num vale 11. 11 mais 3, num vai receber 14. Linha 9. Linha 9, nós já vimos aqui que essa operação, né, do resto da divisão inteira, val por 2, nos dá 1. Né, que é 11 por 2, nos dá 1. Então, primeiro eu faço aqui entre parênteses, depois o parênteses mais externo para depois dividir. Então, aqui vai ser 1. Né? Val vale 11. 11 menos 1, 10. 10 por 2, val, como é uma variável inteira, vai receber 5. Está aqui val valendo 5. Terminei a minha repetição? É claro que não. Né? Toda repetição sempre termina na linha da condição. Então, eu tenho que voltar na condição na linha 5 e testar se a condição ainda é verdadeira ou não. Val vale 5.
5 porcentagem 2, ou seja, o resto da divisão de 5 por 2 é maior que 0? 5 por 2 dá 2, sobra 1, não é isso? O resto da divisão inteira, da divisão, na verdade, né, de 5 por 2 dá quociente 2 e resta 1. Então, 1 é maior do que 0, ainda é verdadeira a condição. Então, na linha 7, eu vou imprimir de novo um float, né? Como a impressão anterior não teve barra N, e nesse meio eu não teve scanf, essa segunda impressão virá na mesma linha da anterior após o espaço em branco. Então, é num, que vale 14, mais val, que vale 5, 14 mais 5, 19, está aqui o 19 com as suas 6 casas decimais, já que também é um float. Linha 8, num recebe num mais 3, então num passa a valer 14 mais 3, vai para 17. Linha 9. Nós vimos que 5 módulo 2 nos dá 1. Né? O val vale 5. 5 menos 1, 4. 4 por 2 nos dá 2. Então, o val na linha 9 passa também a valer 2. Terminei? É claro que não. Eu volto na linha da condição, que é a linha 5. O val agora vale 2. Tá? 2 módulo 2 é maior do que 0? 2 por 2, o resto da divisão de 2 por 2 é exato. Então, é igual a 0. Então, 0 não é maior que 0. Então, a condição ela virou falsa. Se ela virou falsa, eu não mais executo os códigos entre as linhas do while, no caso das linhas 6 e 10. Aí só me resta pular direto para a linha 11, que é a linha do return. Eu vou retornar o valor de num, que é o valor 17. Então, eu volto para a linha da chamada da função no main, que é a linha 16, e valor vai receber esse retorno, o valor vai receber 17. Está lá. Linha 16, valor vai receber o retorno da função, que é 17. Aí, na linha 17, eu tenho uma quebra de linha, né, que eu vou imprimir aqui. Eu saio daqui com o cursor e quebro a linha. Tá? Então, gente, lembrando, no caso do printf, alguns dos professores pedem para colocar o printf na tabela, como eu coloquei aqui, ó, tanto a linha 17 quanto a 18, e alguns professores não exigem que isso seja colocado. Tá? Na dúvida, coloque. Tá? Mas isso depende de cada professor. Eu gosto quando o aluno coloca a linha do printf na tabela, tá? Mas caso o aluno esqueça na prova, não vejo problema para tirar nenhum ponto, certo? Então, está aqui a impressão do valor, deu 17, é um inteiro na linha de baixo, como já foi explicado. Então, só aqui nos resta a linha 19, que é a linha do return 0, que é sempre obrigatória, indicando o final da execução do nosso algoritmo. Então, é mais um teste de mesa tranquilo, só ter atenção que tudo dá certo. Vamos seguir ao último teste de mesa, que é o do exercício número 5.